Bem-vindo ao Borboleta Cast, o podcast do Instituto Borboleta Azul. Aqui nós falamos de saúde mental, também de temas relacionados ao terceiro setor. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu sou o Head de Comunicação e Parcerias do Instituto. E para apresentar as nossas convidadas, no plural, hoje vai ser um papo muito especial. Vamos conhecer a carreira um pouco dessas profissionais que fazem o Instituto Borboleta Azul cumprir a sua missão, a sua entrega diária. Eu estou aqui com a Nara Chicane, presidente e fundadora do Instituto. Nara, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, Candice, Vera, com você também, Ricardo, obviamente, né? Todos muito especiais aí. A gente tem um tempo de conhecimento, eu e a Candice, já há algum tempo, mas conosco, efetivamente, no Instituto Borboleta Azul há 2 anos. A Vera também, já conheço antes disso, mas efetivamente com a gente há 1 ano e meio. E o Ricardo, mais que sem-chegado, aí fazendo quase que aniversário de 1 ano. Para mim é super especial recebê-las. Acho que todo mundo quer saber quem são vocês. Então, eu queria que você contasse pra gente, Candice. Bom, além de voluntária no Instituto Borboleta Azul, eu sou psicóloga de formação. Eu trabalhei durante 27 anos em multinacionais, como Unilever e Kimberly-Clark, e fiz uma transição de carreira para voltar para a psicologia, onde hoje eu me especializei em longevidade. Então, hoje meu trabalho é de psicologia e de criação de conteúdo, mediação de conversas, e também sou podcaster sobre esse tema, né, longevidade. Muito bom. Como eu disse, maravilhosa. Agora, a Vera tem uma trajetória longa aí para contar pra gente também, né? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite de vocês. Eu sou a Vera, né? Eu trabalhei mais de 40 anos na área de recursos humanos. Trabalhei em todas as áreas possíveis de recursos humanos. Trabalhei basicamente em 2 empresas. Eu trabalhei no Grupo Saint-Gobain e trabalhei na Brinks Segurança e Transporte de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é uma vasta experiência aí. Bom, eu sou economista, não sou psicóloga, acho que eu sou uma variação aí do grupo. Eu fiz pós em comunicação empresarial, em recursos humanos, e hoje eu trabalho como consultora e eu trabalho como mentora também. Muito bom. E você, né, Ricardo? Porque você também é nosso voluntário. Então, fala um pouquinho mais sobre a sua carreira. Tá bom. Bom, eu sou jornalista de formação, também não sou psicólogo. Tenho algumas iniciativas aí na área de saúde mental, mas eu atuei depois de uma carreira executiva, já tem em torno de 10 anos que eu me considero um empreendedor. Então, eu desenvolvo negócios e diferentes iniciativas, desde medicina digital até entretenimento e também a educação. Enfim, são áreas que eu tenho alguma afinidade, eu gosto muito disso, educação, cultura. Então, eu busco também me envolver com isso. É legal porque o dia é bem cheio, mas é super diversificado. De manhã você fala de entretenimento, no meio-dia de medicina, de tarde de mineração ou saneamento. Então, você vai estar sempre mudando, né, de assunto. E eu acho que essa questão da saúde mental começou comigo, né, essa identificação mesmo desse desafio que a gente tem com a saúde mental. Então, comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. E hoje estou aqui para ajudar vocês também nessa entrega, nesse desafio que a gente tem no dia a dia. Bom, como eu falei para vocês, são pessoas realmente especiais, com uma trajetória super importante. E mais importante ainda, que vai me emocionar de novo, né, obviamente, é que dedicam parte do seu tempo, e olha que vocês estão vendo que elas são bem ocupadas para fazer o Instituto Borboleta Azul crescer e se desenvolver a cada dia. Então, antes de mais nada, né, eu queria agradecer formalmente aqui a cada um de vocês por fazer parte desse sonho e contar pra gente o que fez vocês se conectarem com a gente. Eu acho que o trabalho voluntário é uma oportunidade, então eu acho que essa oportunidade é muito maior para quem está como voluntário do que quem precisa do voluntariado. E quando a gente se conheceu em um momento também de psicologia, enfim, a gente estava fazendo um trabalho juntas e você me convidou para conhecer o Instituto, eu percebi não só
a intenção e o sonho de vocês, que era algo genuíno, de muito valor, mas também vi uma oportunidade de me dedicar a uma causa que tinha um foco, que tinha uma estrutura, que já tinha muito desejo de crescer. E eu achei que aquilo seria uma coisa interessante, eu aprenderia muito com isso, e eu acho que eu aprendo com o Instituto em todas as ocasiões, e é muito engraçado, né? Trabalho voluntário, a gente sai muito melhor do que quando a gente entrou. Então, em qualquer atividade, qualquer iniciativa, a gente quando sai fala, nossa, eu recebi provavelmente mais do que eu fui lá para doar. Eu acho que essa foi uma das grandes razões pelas quais eu me juntei a vocês. E entendendo também, foi um momento pós-pandemia, entendendo que a saúde mental era algo que não era mais luxo, né? Era necessidade, nunca foi, mas a gente como psicóloga muitas vezes é percebida como a gente está falando aqui só para quem tem problemas emocionais, como se os problemas emocionais fossem menores do que os problemas físicos, biológicos, espirituais, de qualquer sorte. E eu entendi que o Instituto tinha essa prioridade e queria crescer com isso. Então, por isso que eu me juntei a vocês. Muito orgulho. E a gente muito feliz por isso. E você, Vera, como é que é? Primeiro, eu quero falar que eu sou apaixonada pelo Instituto. E assim, como eu entrei no Instituto, eu conheci o esposo, Taná, né? E eu trabalhei numa empresa que ele prestava serviço para gente. E toda vez que ele ia lá, eu perguntava, e o Instituto? Eu ficava muito curiosa em saber. E ele vendia com tanta vontade, né? E eu falei assim, olha, quando eu sair daqui um dia, eu quero trabalhar no Instituto. Eu quero conhecer como é que as coisas funcionam. E a gente sempre fica pensando assim, será que é tudo isso que as pessoas falam? Será que é assim que funciona? Também não sabia, né, como é que a Nara iria me receber no Instituto. E aí eu fui, né? E não é assim como eu pensava. Era muito mais. É claro que nem tudo estava pronto ainda, tinha muita coisa para ser feita. Mas era tão bacana, né? Quando você olha o propósito daquilo que a gente quer fazer hoje e daquilo que a gente está fazendo hoje, você se considera dentro desse processo. Quando você olha os valores, tem um deles que eu acho lindo, que é o desejo, né? Que é assim, a vontade de servir. E que todos nós temos essa vontade, né? Que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Então, tudo isso foi fazendo o que eu gostasse cada vez mais. Então, a gente discute muito essas questões, né? Não é uma coisa assim que sai pronta. Como toda empresa também, a gente tem que discutir os temas, a gente tem que ver qual a melhor alternativa que a gente tem, e é isso que a gente faz. Trabalhar no conselho, gente, não é sentar numa cadeira e achar que está certo ou que está errado. É colocar a mão na massa também. E para você fazer isso, tem que ter paixão. Você tem que ter vontade de fazer isso. E é isso que a gente está fazendo. Então, também é o maior orgulho de trabalhar com vocês. É muito bom. Eu tô vendo já que eu vou chorar o tarde inteiro. Pode isso, produção? Então tá bom. E você, Ricardo, o que trouxe, né? O que picou você aí? Tá junto com a gente. Olha, eu, apesar de estar aí no empreendedorismo, eu tinha uma relação ali com a saúde mental de um ponto de vista pessoal, então eu fiz cursos de psicanálise, né, tentando entender melhor tudo isso, e comecei uma jornada como voluntário do CVV, um projeto muito especial, já tem aí algumas décadas, e orgulhosamente faço parte desse projeto, e eu tinha uma oportunidade ali, como tenho todas as semanas nos meus plantões, de ajudar pessoas pontualmente. Eu acho que o Instituto foi uma forma de expandir um pouco mais esse impacto, porque através do Instituto, enquanto no CVV a gente alcança uma pessoa, no Instituto, claro que são situações diferentes, né, e até urgências diferentes, mas dentro do Instituto a gente consegue impactar muito mais gente. Isso realmente é algo que estava na minha vontade, né? Queria de fato expandir isso. Obviamente que dentro de um modelo de atendimento individualizado, isso não é possível. Você tem uma limitação ali, né? Emocional até. Mas dentro do instituto a gente não tem limites. Então a gente está conversando aqui e tem gente sendo atendida nesse momento. Então eu acho que é uma forma que a gente tem de contribuir. Eu estou super feliz
de ter encontrado o Instituto Borboleta Azul, né? Porque foi uma forma de, digamos assim, ancorar esse desejo de impactar mais gente, que é o que o Instituto tem feito, né? Impactado centenas, milhares aí de pessoas, de famílias. Então isso é super relevante. Tem uma coisa importante, né, que assim, cada um de vocês contribui para um aspecto do Instituto se desenvolver e crescer, né? A Vera, junto comigo, faz toda, né, traz uma série de inovação, de pensamentos críticos que a gente pode ter para ajudar no desenvolvimento do Instituto, no crescimento, então mais voltado para o desenvolvimento de pessoas, né? A Candice, com a experiência dela em pesquisa de mercado, nessa parte mais de marketing, também traz toda uma ideia de como que a gente montou o processo seletivo do Instituto para captação de novos voluntários, as métricas que a gente foi implantando, né, já ao longo aí desses 2 anos. É tão interessante a gente olhar para trás e ver aonde a gente está hoje. Eu diria. Eu acho que a gente olha para trás e fala assim, gente, como qualquer coisa pôde crescer e não crescer. Eu acho que é importante dizer isso. Quando a gente quer aumentar impacto, esse aumento de impacto não pode ser a qualquer custo. Ele precisa ser ordenado, ele precisa ser estruturado, porque senão causa impacto interno, né? De uma maneira que a gente não pode depois dar conta. E como a gente está falando de saúde mental, quem trabalha no Instituto, a forma que a gente trabalha dentro, tem que refletir aquilo que a gente quer entregar. E eu acho que esse crescimento ele foi muito pensado. Quando a Vera chegou, acho que muitas coisas foram estruturadas no processo de recrutamento e seleção, que era feito de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, aberta, foi rigorosamente estruturado, organizado. Tanto é que hoje os resultados que a gente tem lista de espera. As pessoas querem vir para o Instituto. Eu acho que isso foram conquistas que foram acontecendo na velocidade, na medida que a gente podia abarcar, que a gente podia dar conta. E eu acho que esse crescimento de uma maneira mais estruturada e mais profissionalizada, está fazendo esse sonho crescer lindamente. É verdade. Vou tomar aqui a palavra porque a Nara, ela fugiu, né? Ela também é voluntária. Verdade. E ela perguntou sobre voluntariado pra gente, né? Eu queria devolver a pergunta para você, Nara. Como é que é, não só se apresentar um pouquinho profissionalmente, eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque a sua função, inclusive, é de chave na organização, né? Você coordena todas essas áreas, a gente atua aqui em alguma medida, aqui ali, você coordena todas essas áreas. Então, eu queria entender também da tua história, mas falar um pouquinho de como é que chegou, né, essa ideia do Instituto. Bom, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, fiz toda uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado na Escola Paulista de Medicina, alguns outros cursos, né, de especialização. Então, desde que eu me formei há 25 anos atrás, eu já tinha uma sala para atender e acho que desde criança, quando alguém me perguntava o que eu queria ser, eu nunca quis ser bailarina, como toda criança. Acho que hoje as crianças não querem mais ser bailarinas, mas na minha época elas queriam. E eu já dizia que eu queria ser psicóloga. E como eu costumo dizer, assim, eu acho que eu sempre tive esse olhar para o outro, né? Eu acho que eu tenho uma história de altos e baixos, fui entendendo a importância das pessoas, das mãos estendidas, e quando de fato eu entrei na faculdade, né? Porque eu tô falando de quando eu era criança, eu realmente tive a plena noção de que eu estava no lugar onde eu tinha que estar, e acho que cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Então, toda a minha vida profissional foi com muito amor, com muita dedicação. Tem uma coisa que para mim assim, é fundamental, que é ética, embora isso nem precisasse ser dito, né? Eu sempre digo isso, porque a gente esquece do verdadeiro valor e significado das palavras. Ética, para mim, é uma coisa que, assim, acho que talvez seja o meu valor máximo, e tudo que eu faço na minha vida é dessa maneira. Os anos foram passando, terminei a faculdade, tive a oportunidade de ir para a Escola Paulista de Medicina e para a Santa Casa, onde na Escola Paulista eu sou voluntária há 25 anos. Nesse processo todo, até o Instituto Borboleta Azul existir, eu já fazia outros trabalhos voluntários, inclusive com um dos nossos parceiros hoje, que é o Larcírio, tanto de forma atendendo individualmente em avaliação neuropsicológica, alguns dos assistentes deles,
como em outras frentes também, algumas ações sociais, organizando eventos, enfim. Então, sempre uma grande entusiasta das correntes do bem, né? Mas também, num determinado momento, eu entendi que para funcionar teria que ter estrutura, planejamento, um caminho claro e seguro a ser trilhado para de verdade poder ofertar para as pessoas o que mais tarde a gente, né, empacotou para poder então dizer ou se transformar no que é hoje o Instituto Borboleta Azul. E aí, mais uma vez, eu acho que eu fui agraciada também pela vida. Encontrei um marido muito tarde, mas que veio do jeitinho que eu queria. Eu brinco, eu sempre falo que eu só não sabia que ia vir ruivo, né? Ruivo não estava nos planos, mas ele veio do jeito que eu queria. E, de fato, eu me sinto muito agraciada, porque eu acho que, além de tantas afinidades que a gente tem uma sinergia que foi o que fez a gente, de verdade, tirar do papel, da cabeça, do sonho e fazer acontecer o Instituto Borboleta Azul. Sim. Então, dividir toda a minha vida clínica de consultório, né, hoje não, né, já há 5 anos com o Instituto Borboleta Azul, se eu já era feliz no meu trabalho, hoje eu sou 10 vezes mais feliz, porque, de fato, acho que com toda essa gestão, esse olhar, hoje eu não impacto só quem está no meu consultório ou quem eu atendo no hospital. Acho que, indiretamente, vocês aqui, a gente está impactando 1.000, 2.000, 3.000 famílias. Como você disse, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, tem muita gente sendo acolhida na sua dor, parafraseando a Candice aqui do meu lado. Então é muito especial. E a Nara comentou do Luiz Alexandre Chicane, nosso fundador também. Então temos um episódio em que ele fala um pouco também da história, né, da origem aqui do Instituto. E do Lar Ciro também temos um episódio super especial para conhecer esse projeto, que também tem um super impacto aí e que faz parte aqui do nosso ecossistema. Mas eu vou voltar a conversa para os nossos voluntários, eu incluído, para a gente falar dessa questão do voluntariado, né? Eu acho que muita gente pensa que voluntariado precisa... Quem não pratica voluntariado é porque não tem tempo. Isso é um discurso, digamos assim, padrão, né? Eu estou muito ocupado, não tenho tempo, então não tem como fazer isso. Bom, acho que isso é um mito, né? Porque ouvindo vocês, não tem como ter tempo dentro dessa agenda que fazem, né, na atividades profissionais, no mercado executivo ainda. Então, é de fato um mito para você ou você teve que arrancar esse desafio de dentro da sua agenda? Eu acho que a agenda sempre será um desafio. Se você não fizer nada durante o dia, muitas vezes você não vai ter momentos para se dedicar ao outro. Porque sua agenda, ela se enche. Mesmo que você não tenha um trabalho formal, ou mesmo que você não tenha compromissos estabelecidos, eu acho que o desejo de ajudar, ele vem muito... Vem em momentos que na sua vida você vê que a ajuda de outras pessoas também te fizeram a diferença. E eu acho que a gente precisa caminhar, porque ninguém que está vivo hoje nesse planeta Terra está como está sem ter tido a ajuda de alguém. Formal ou informal, direta ou indiretamente. E eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui, mas eu entrei pro Borboleta Azul no momento onde a minha vida conhecida, como eu tinha conhecido até os 45 anos, ela tinha acabado de ruir. Eu tinha acabado de me divorciar de um relacionamento de 21 anos, eu tinha acabado de sair da corporação depois de 27 anos como executiva, e era um momento de transformação para mim total. Então eu voltei para a psicologia, eu comecei a entender que aquilo que eu fazia nas empresas poderia ser útil em outros lugares, que é exatamente onde eu gosto, né, de auxiliar aqui no Borboleta Azul. E eu comecei a entender que a experiência que eu tinha, se eu ficasse só acolhida ou só conectada com os problemas que eu estava passando naquele momento, que não seria a solução. A solução seria entrar em contato também com as outras dores do mundo, porque aquilo foi realmente o que me fez me reerguer junto com outras coisas. Eu fiz uma nova profissão, eu tive um novo estado civil, uma nova maneira de viver com os meus filhos, e o trabalho voluntário virou âncora também. Então, virou parte
que eu não posso mexer na minha agenda. Então, quando a gente tem, a Nara é super paciente, porque em vários momentos ela fala, hoje você pode, hoje não pode, mas a gente sempre tem que fazer isso acontecer, porque, na verdade, como eu falei no começo, o trabalho voluntário, se a gente pensar de uma maneira muito prática, ele ajuda mais a gente do que as outras pessoas. A gente recebe muito em troca. Quando você vê pessoas sendo acolhidas e que têm uma vida totalmente diferente do que elas podiam ter se elas não tivessem sido ouvidas, se elas não tivessem sido levadas em consideração nas suas dores, a gente percebe e fala assim, gente, não tem nada que eu esteja fazendo hoje que seja mais importante do que isso. Então, claro, a gente tem que conciliar, porque todo mundo tem que pagar seus boletos, todo mundo corre, todo mundo tem uma agenda corrida, mas eu acho que esse momento é um momento que nos conecta com uma realidade maior, uma realidade do coletivo, que não é só a sua realidade, os problemas que você está enfrentando. Quando você se conecta com problemas coletivos e você tem essa vivência, você também põe em dimensão diferente os seus próprios problemas. E acho que isso é um dos grandes ganhos do trabalho voluntário também. Então, ele tem que caber na agenda. Ele tem que caber na agenda. Sem dúvida. Eu tenho uma mania de colorir os tipos de compromissos que eu tenho na agenda. Obviamente, quando eu tenho compromisso com borboleta azul, tá pintado de azul, né? Que é trabalho voluntário. Mas quando eu olho para minha agenda e vejo que eu tenho momentos de trabalho, que eu preciso de trabalho, né? Para pagar as contas, momentos de autocuidado e momentos de trabalho voluntário, eu falo, bom, minha agenda tá equilibrada. Tá colorida. Tá colorida, minha vida tá mais colorida nesse sentido. Sim. E, Daria, eu estava pensando aqui que a Candice falando da questão do voluntariado, que eu estou aqui presente e tal, e resolvi fazer parte, mas a chegada é só um pedaço. Porque manter o voluntário é outro desafio, né, velho? Mas é interessante você ouvir as pessoas. Esse processo aí com os voluntários que vêm do mercado é uma coisa bem interessante, porque um puxa o outro. O voluntário entra, ele faz uma propaganda tão grande daquilo que ele está sentindo dentro do instituto, daquilo que ele está aprendendo. Porque tudo que ele aprende, ninguém vê isso, né? É uma escola lá dentro. As pessoas são preparadas para atenderem os pacientes, desde a sua integração, até toda a parte burocrática, até tecnológica, a parte de como ela vai fazer o atendimento. Então, é uma coisa impressionante que as pessoas gostam. Então, os depoimentos das pessoas, você não acredita, tanto das pessoas que estão lá quanto das pessoas que estão vindo. Todo esse processo faz com que você realmente... Eu não sou psicóloga, eu estou ouvindo só. Mas o depoimento já é uma coisa muito comovente para a gente. Não é porque você trabalhou com aquele paciente que você está sentindo, mas o que as pessoas estão passando para você. É o retorno que você está tendo daquilo. Sem dúvida. Daria essa estrutura do Instituto, né, para receber esses voluntários todos, como é que estamos falando aqui início de 2025, como é que está o Instituto? Já tem um pouquinho de história aí para trás, Sim. um processo de profissionalização que nunca acaba, né? Temos que continuar sempre, mas como é que está o status hoje? Olha, no Instituto ele acabou também, ou está sendo também, né, referência na contribuição, como contribuição na formação, principalmente de psicólogos recém-formados, né? O ano passado, na metade do ano, eu tomei uma decisão bastante importante de criar uma metodologia de atendimento Instituto Borboleta Azul, tanto para as crianças, adolescentes e adultos, onde é a compilação aí de anos de experiência técnica, sempre baseada em evidência, na literatura. E a gente foi, então, descrevendo, né, como fazer o atendimento, sessão a sessão, para cada um desses públicos que a gente atende. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um divisor, assim, de águas, né? Acho que a gente saiu de um lugar e foi para um outro patamar. A gente hoje tem quase 300 pessoas atendendo de forma 100% voluntária os nossos assistidos, que vêm das nossas instituições parceiras, todos baseados nessas métricas de atendimento. Então, a gente vê, né, a gente consegue observar que eles estão mais seguros, que eles estão mais preparados. Então, todo esse cuidado foi bastante importante para a gente poder, de fato, fazer valer um dos nossos valores,
né? Que é qualidade do trabalho, né? Quando eu costumo dizer, não adianta a pessoa dar de graça, tem que dar de graça, mas sempre com qualidade. A gente também instituiu algumas métricas, alguns indicadores clínicos que faz parte desse processo de atendimento. Num primeiro momento, como toda mudança gera uma certa resistência, a gente foi fazendo, né, cada um dos nossos voluntários entender a relevância e a importância disso. Então, hoje, de novo, é mais um gol, talvez, que a gente tenha feito, e todos hoje entendem, de fato, o quanto isso ajuda no processo clínico, na compreensão dos casos, e, por fim, nos indica o quanto o nosso trabalho está sendo efetivo na vida daquela pessoa ou daquela família. Então, é um processo que todo mundo aqui faz parte, né? A gente tem suado bastante a camisa para fazer tudo isso acontecer, mas eu acho que tem uma mensagem aqui muito interessante, porque cada um, né, com a sua particularidade, cada um de vocês, né, independentemente do tempo alocado para o Instituto, quando este tempo ele está presente, eu vejo uma dedicação de 150%, não é de 100%, né? Então, acho que isso também faz com que as coisas aconteçam. Acho que a gente ainda é uma instituição recente, né? Eu estive essa semana num evento de uma organização que tem 110 anos, e quando eu olho com o Instituto apenas com 5 anos, eu falo, uau, nem eu imaginava, e olha que eu sou muito otimista, vocês sabem, que a gente poderia já estar fazendo o que a gente faz com tão pouco tempo. Então, acho que isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, de muitas ideias, de muitas... e muita sinergia para ter pessoas que têm tanto conhecimento, tanta experiência investida no nosso Instituto Borboleta Azul, né? Então, assim, você comentou, você faz, né, essa gestão, você está articulando todas essas frentes, mas eu, graças a Deus, me coloco como uma pessoa sempre aprendendo, né? E eu realmente, tem horas que eu grito socorro, que eu falo, não sei, me ajuda, e eu sempre fui essa pessoa na vida inteira, eu sempre pedi ajuda, eu sempre disse que eu não sabia o que eu de fato não sabia, enfim, eu acho que isso também é algo que faz a gente crescer em conjunto, né? E como eu digo, não é meu, é de todo mundo, e todo mundo contribui de forma grande, né, para estar se tornando tão grande como tá. A gente está falando aqui de voluntariado, mas o tema mais caro que perpassa aqui sempre as nossas conversas é a saúde mental. Então, acho que não tem como a gente não falar desse tema aqui antes de encerrar esse nosso episódio. Eu vou começar pelo lado não profissional da saúde mental. Nós aqui não somos psicólogos, mas a gente convive não só com quem está ali num processo dentro do Instituto, como dos próprios voluntários, né? Você vê esse tema falando agora não só do voluntariado, mas da população em maneira geral. Como é que você vê esse tema? Tem uma curiosidade também de abranger um pouco essa visão além do técnico. Eu acho que é uma preocupação não só para agora, como para o futuro. É uma coisa que é real hoje, em grande parte da população, e ela vai continuar sendo. Então, se a gente não começar, não só o Instituto, né, começar como um cidadão mesmo, todo mundo trabalhando nesse assunto, a gente não vai sair disso. E a tendência, acho que até piorar e não melhorar, se não tiver um trabalho aí envolvendo mais gente. É muito sério. Não, sem dúvida. Antes de passar, então, para as profissionais, eu vou dar rapidamente um depoimento pessoal, porque uma das coisas que mais me impacta nesse tema da saúde mental é o perigo que ela representa pelo fato de ser silenciosa. Né? Ou seja, enquanto outras doenças se manifestam e se apresentam, que nos trazem, inclusive, marcadores biológicos que comprovam, né? A saúde mental não tem como saber. Você pode estar conversando com uma pessoa numa conversa super animada e aquela pessoa às vezes está ali numa situação extrema, inclusive, né? Então acho que isso mostra a urgência que a gente tem, porque infelizmente os números oficiais, não só do Instituto, mas os números oficiais, é tipo uma explosão. Sem dúvida. É uma epidemia de doenças mentais, de problemas de saúde mentais, e principalmente na fase mais jovem da vida também. Isso é muito presente. Eu digo porque isso é até uma novidade. Não era assim antes.
e está cada vez mais jovem. Então, acho que é uma urgência que nós todos temos de atacar esse problema. Mas eu queria agora passar para os profissionais, né, falarem um pouquinho desse tema, porque não é surpresa, novidade da urgência dele, mas a importância, eu acho que é inquestionável em todos os processos profissionais, pessoais, governamentais, inclusive, não é isso, Kenise? E acho que assim, a gente vem assistindo as pessoas, né, muitas vezes falam, mas antes não tinha tantos problemas assim da ordem de saúde mental. É que na verdade não eram diagnosticados, né? Sim. E aí agora a gente tem diagnóstico e por isso que ficam visíveis. As pessoas tinham vergonha, quer dizer, de dizer. Mas ainda tem, muitas vezes. Tem uma situação hoje, na parte da manhã, que assim, sobre isso. Então, é muito interessante também como ainda existe muito tabu e mito a respeito. Exatamente, Nara, porque o fato de você se dar conta de que você tem algum problema de ordem mental, emocional, psicológica, muitas vezes, para muita gente, isso é tido como um fracasso. Sem dúvida. E aí, essa sensação de não estar dando conta ou de não controlar, né, as próprias emoções ou sentimentos, quando eles invadem e afetam a vida física, isso para muita gente traz uma sensação de perda de controle, que é isso que a gente está dizendo. E acho que quando a gente pensa, né, em isso para adultos e para pessoas mais velhas, que eu acho que também estão enfrentando o que estão chamando de a pandemia da solidão. Então, muita gente se sentindo sozinha, apesar de que a gente está num mundo hiperconectado. A gente nunca teve tanto, né, acesso, possibilidade de estar conectado com as pessoas de perto, de longe. Mas a gente sabe que, para a nossa geração, a gente, pelo menos, falavam que isso era um problema, mas eu acho que é até um ganho, um benefício. Nós vivemos uma vida antes das redes e vivemos uma vida agora nas redes. Mas a gente tem uma vida, uma experiência híbrida com as conexões. Então, a habilidade social de se apresentar num grupo, de fazer amizades, isso está junto com a gente ainda. E a gente vê as crianças e os adolescentes, a gente vê isso no Instituto, que estão muito conectados. E isso, estudos estão mostrando, inclusive, que essa conexão com as redes desde muito pequena está fazendo com que as crianças percam a habilidade social. Percam a habilidade de pertencer sem ser através de um jogo, de uma tela, de um nickname, né, de um perfil de jogo. E acho que, inclusive, dizem que nas escolas, em algum momento, isso vai virar até uma matéria de habilidade social. Porque as crianças estão perdendo. Na verdade, elas nem desenvolveram e elas já foram para as telas. Então, para os adultos é um tabu, para os adultos, para os mais velhos ainda, né, para a questão dos maduros e longevos, a questão da solidão é muito importante. E acho que a gente está nesse mundo aí, por isso que eu acho que o Instituto tem um papel tão importante. Entrou. Você falou de tabu, né? Eu imagino, aliás, que essa geração mais nova, ela tem menos, pelo menos, né? Isso é só uma impressão ou não? Acho que não é uma impressão, acho que é uma realidade. Mas eu acho que realmente é um grande desafio falar de saúde mental e a gente precisa, para quebrar esses tabus, fazer as pessoas entenderem que não existe problema emocional porque eu sou mais frágil ou menos frágil, ou porque eu tenho problema e você não tem. Isso faz parte da condição humana. O ser humano é frágil, o ser humano é vulnerável, né? O ser humano tem dificuldades, tem medos, e as pessoas precisam entender as suas limitações da condição humana, até para poder dizer, olha, tá tudo bem se eu estiver num momento em que eu estou vivendo um processo depressivo, enfim, o que eu não posso é negligenciar a existência desses problemas por grandes mitos e tabus, né? Então, acho que aqui a gente tem um papel enorme de falar sobre o tema, para tentar ajudar as pessoas a compreenderem que está muito além do que um acha e o outro deixa de achar, né? É uma condição do ser humano precisar de amigos, né? Lembra quando tinham aqueles TED Talks falando, né, da importância dos amigos, da amizade no processo de felicidade, né? Então, de fato, a gente vive hoje uma contradição completa. Então, a gente tem um mundo hiperconectado, do outro lado a gente tem crianças e adolescentes que têm amigos apenas dentro do jogo, virtuais, que nunca se viram na vida e se juntam super amigos, que talvez até criem, de alguma maneira, certa intimidade,
mas chegam na escola, por exemplo, e passam um recreio sozinhos. Então, é tão absurdo, né, quando a gente olha sob essa perspectiva, e, no entanto, no mundo em que o acesso está aí até para os menos favorecidos, no sentido da informação, de uma série de coisas. Então, de fato, a gente tem que tentar ajudar essa rota, ter estrutura e apoio, né, para dar para essas pessoas. E aí, eu acho que não tem classe social, embora eu veja com mais frequência dentro do Instituto Borboleta Azul do que dentro do meu consultório. Obviamente que o viés é completamente diferente, e a proporção também, mas muitas vezes a gente vai no parceiro tentar desconstruir a ideia de que isso tem a ver com loucura, com fraqueza, com sem-vergonhice, para dar concretude para a necessidade, né, de um apoio emocional que todos precisamos. E isso vai também além de ter um problema mais concreto ou menos concreto, né? Se a gente pudesse aprender o porquê que a gente reage a determinadas situações em determinados momentos na escola, por exemplo, nós seríamos seres humanos mais evoluídos e desenvolvidos. Com mais ferramentas, né, Nara? Com mais ferramentas. Como que a gente equipa? Eu acho que muito em linha com o que você está dizendo, a gente vive num mundo de telas, de Instagram, de mundo perfeito, onde as pessoas acreditam que essa imagem da felicidade é a única possível. Então, quando ela não se sente espelhada naquele mundo de felicidade, de completude, de lugares instagramáveis, ela se depara com dores. E aí a gente está num mundo onde ninguém quer lidar com a própria dor. O que eu acho que a gente faz na psicologia e dentro do instituto é equipar essas crianças para dizer, sim, tem dia que você vai estar triste, sim, tem dia que você vai estar desapontado, que você não vai estar feliz, e isso é normal. Porque achar que a gente vai estar feliz 100% do tempo é preparar adultos que não vão ter ferramentas para lidar com as decepções da vida. Então, esse é o verdadeiro problema, é não ter ferramenta para lidar com as adversidades. Não é ter adversidades, porque isso faz parte da vida, né? Não, e que é através das adversidades, das suas dores, que você se constitui como pessoa. Então, dizer que eu não tenho tristeza, eu não tenho depressão, eu não tenho mágoa, eu não fiquei ressentido, você está deixando uma parte enorme da sua identidade para trás. Então, acho que esse que é o grande trabalho. E se a gente puder ter crianças e adolescentes mais confortáveis com esses sentimentos, eles vão estar fortalecidos para a vida adulta. Sem dúvida. Bom, se existe ainda tabu em falar sobre e assumir principalmente temas relacionados à saúde mental, eu espero que pelo menos o tabu de que para ser voluntário precisa ter tempo ou precisa tá livre, esse tabu tenha caído, porque aqui a gente tem exemplos de pessoas super profissionais, super ocupados e que estão aí fazendo o seu papel, ajudando a sociedade nessa missão tão importante e super desafiadora que é a saúde mental. Queria agradecer a participação de vocês, a gentileza de dar todos esses depoimentos, são questões pessoais, são questões que de fato importam muito para a gente, o tempo de vocês, o trabalho de vocês, o suor, como a Nara disse, né? Suando a camisa, e isso não é pouca coisa. Do ponto de vista pessoal, a gente sabe o impacto que isso tem na nossa vida, mas ao mesmo tempo, e aí só deixar o meu depoimento também, de que é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo isso para alguém, na verdade a gente está fazendo para a gente mesmo e ele está permitindo inclusive de retribuir isso, né? Então acho que tem realmente um ganho pessoal muito grande. Vamos dizer adeus? Quer convidar as pessoas ao voluntariado? Se você recomenda essa prática? Eu acho que tempo de voluntariado é um tempo de ganho de vida. E não só recomendo, mas digo que a gente se surpreende com o tempo investido. O que a Nara falou é muito certo. É difícil arranjar o tempo, mas o tempo que a gente está lá se dedicando é 1000%. Não é 100% para entregar alguma coisa. A gente sabe do impacto. Então, eu queria não só convidar, mas recomendar como remédio. Acho que é remédio para a nossa vida. Nos traz mais vida poder estar no voluntariado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas agradeço a oportunidade mais do que isso, de estar no Borboleta Azul junto com vocês. Muito bom. E você que
faz esse recrutamento aí. Eu acho que a sua mensagem, com certeza, Não, eu acho que todos nós fazemos juntos, é né? verdade. Mas eu acho assim que, independente de se for no Borboleta Azul, se for numa outra instituição, eu acho que as pessoas devem pensar que elas precisam fazer isso, faz bem para elas. Às vezes existe até uma troca, né? Ela não está precisando fazer um trabalho de terapia nesse momento, mas se ela fizer um trabalho de voluntariado, vai ajudá-la muito também. Porque ela está ajudando alguém, isso vai fazer com que ela fique mais feliz. Então, acho que todo mundo pode pensar um pouco nisso no futuro. Com certeza. Eu posso Claro, falar. eu quero que você diga que se o Instituto está de portas abertas, essa pergunta passa para o voluntariado. De portas muito abertas, mas que todo mundo faça também um exame de consciência, porque a nossa premissa máxima é o espírito de servir. Lá todo mundo aprende muito, se desenvolve e as pessoas que estão lá dentro, a gente conseguiu de fato algo que, na minha opinião, é grandioso. Temos quase 300 pessoas trabalhando, atendendo de forma 100% voluntária. Acho que isso deve querer dizer muita coisa a respeito do Instituto Borboleta Azul. Estamos super de portas abertas, a gente pega na mão, faz todo o processo, a gente seleciona, treina, orienta, supervisiona semanalmente. Então, de fato, tem muita oportunidade de ganho, mas eu espero que as pessoas venham não só por isso, mas principalmente para ajudar quem mais precisa. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e a gente espera vocês no próximo Borboleta Cast. Até lá. Maravilhoso ter vocês aqui. Obrigada.